mais uma vez nós vamos experimentar um tempo de colheita. Por isso que o tema da mensagem de hoje são princípios da colheita. Você pode até colocar aí a arte do tema da nossa mensagem nessa manhã, mas ontem nós estivemos na reunião do Conselho Administrativo, saímos aqui por volta das 10h30 da noite, acho que era 10h30 da noite mais ou menos, umas 10 horas, e o nosso irmão Célio orou por mim ontem, não foi, Célio? Amém, irmão Célio? Pastor Célio, né? Eu estou dizendo isso porque na reunião dos homens, ontem pela manhã, presta atenção, irmãos. Na reunião dos homens, ontem pela manhã, foi pedido para o irmão Célio orar pelos pastores da nossa região. E ele veio lá de Coatis, abençoe o pastor fulano, abençoe o pastor fulano, abençoe o pastor fulano, sua família. Quando chegou na minha família, que era a última da lista, ele disse, Senhor, abençoe o pastor e dai-nos força, Senhor. Eu não entendi o que é que ele quis dizer com isso. Mas ele incluiu esse pedido no momento que ele devia orar pelo pastor e família da igreja. Dai-nos forças. Mas ele já estava vendo que nós íamos conversar na reunião do Conselho Administrativo à noite. Eu quero conversar com os irmãos durante a mensagem. Eu acho que eu não vou soltar todas as informações no início, não. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4. E eu quero conversar um pouco com os irmãos acerca desses princípios da colheita. Quando eu olho para as direções que Deus tem dado para a nossa igreja, como liderança, por exemplo, o próprio livro que nós lemos no retiro, nos preparando a refletir sobre dons e nos dispormos a ser usado por Deus através dos nossos dons. Quando eu vejo a direção clara do Senhor, eu percebo que Deus está nos preparando para um tempo de colheita. Agora veja que coisa interessante. Se nós olharmos, eu não sei quantos já tiveram o privilégio de viajar e ver plantações. Lá em Pernambuco, o mais comum é plantação de cana, muitos canaviais, é uma região de usinas. Fomos agora para Foz do Iguaçu, lá no Paraná, dezenas, centenas de plantações de soja. E você vê aquele mundo de plantas, de árvores, de frutos. E eu tenho certeza, irmãos, vamos olhar um pouco na perspectiva do contexto bíblico, que a plantação e a colheita era feito tudo no trabalho braçal. Se você não se preparar para fazer a colheita, se você não preparar pessoas para fazer a colheita, o que acontece com os frutos depois de determinado tempo em que ele já está maduro? O que acontece, irmãos? Apodrece. Então veja, perde-se a colheita se você não se preparar para fazê-la. Eu quero falar nessa manhã acerca de alguns princípios, dizendo o seguinte, igreja, nós vamos nos preparar para a colheita para a gente não perder a colheita. Nós vamos nos preparar por vidas, para trazer vidas a Jesus Cristo, para a gente não perder essas vidas e elas não se perderem. Presta atenção, hoje pela manhã, bem cedo, nós tivemos um grupo orando aqui às 5 horas da manhã. Eu cheguei aqui, era 4h40 da manhã. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava chegando, tinha 3 jovens, 2 estavam deitados ou tombados nessa calçada aí, dessa casa de festa que fica aqui ao lado da igreja. 2 tombados assim, um numa moto, 4h40 da manhã. E veio no meu coração, certamente eles passaram a noite, talvez na noitada, na balada, estão num caminho, trilhando um caminho de morte, um caminho de perdição, e se eles não conhecerem Jesus em tempo, eles estarão eternamente perdidos. Precisamos alcançar essas pessoas. Alguns estão cientes de como o número de mortes, de crianças,
de 12 anos, adolescentes, estão tirando a própria vida, porque a vida para elas não faz mais sentido. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, à luz das Escrituras Sagradas. A vida, quem dá é Deus, e só Deus pode tirá-la. Tirar a própria vida não apenas é morte física agora, mas também é morte eterna. Mas isso está crescendo na nossa região. Então, como igreja, nós precisamos dar respostas. Quando eu olho para João capítulo 4, eu vejo o encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. E eu fui inspirado a refletir nesse texto baseado numa aula de evangelismo que eu tenho estudado. E eu extraí algumas lições para nós. Eu quero acompanhar com os irmãos a leitura, vou ler inicialmente do 1 ao 9, talvez eu passe um pouco mais. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dei-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 27. Depois da conversa, naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam como um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da palavra
de Jesus. Amém? Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós imploramos ao Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Prepara-nos, Senhor, para sermos instrumentos do Senhor a mulheres que precisam de salvação, a homens que precisam de salvação, adolescentes que precisam de salvação, crianças, jovens, a todas as idades, pessoas que estão ao nosso redor, que não têm a esperança de salvação que nós temos. Prepara-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração. Prepara-nos, Senhor, e fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós aprendemos alguns princípios acerca da colheita. Deus quer salvar pessoas. Está no coração de Deus o desejo, o anseio de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É desejo de Deus que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está indo para Jerusalém. E nós sabemos historicamente que os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Porque para os judeus, que fazem parte das duas tribos do sul, os samaritanos eram idólatras. Eles eram impuros porque alguns adoravam a Deus, outros adoravam Baal, outros adoravam outros ídolos. Então o judeu, ele não só não gostava, como ele desviava o caminho, eles saíam de perto se eles se encontrassem com um samaritano. E mais, o percurso por Samaria era extremamente violento. Havia muitos assaltos, muitos assassinatos neste caminho que levava a Jerusalém, passando por Samaria. Mas era o caminho mais lógico, o caminho mais curto para chegar a Jerusalém era passando por Samaria. Mas os judeus preferiam desviar, percorrer um caminho mais longo para não passar perto dos samaritanos. Só que o texto bíblico vai dizer no versículo 4, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o primeiro princípio da colheita é o seguinte: a colheita, ela é necessária. Quando pensamos em colheita, quando pensamos em ganhar vidas para Jesus, não é por um desejo, não é porque nós queremos ver mais pessoas aqui, não é por nós, é porque a colheita ela é necessária. Jesus foi passar por Samaria porque era necessário ele se encontrar com aquela mulher. Jesus foi pelo caminho mais perigoso. Jesus foi pelo caminho onde todos odiavam, onde o judeu odiava. Certamente os discípulos disseram para Jesus: por que nós vamos por esse caminho? Jesus falou com uma mulher que também era odioso e não era nada educado um homem falar pessoalmente com uma mulher. Quando os discípulos voltam, eles encontram Jesus conversando com ela e dizem: como assim ele está conversando com essa mulher? Eles não compreenderam. Jesus ultrapassou todas as barreiras possíveis e necessárias para se encontrar com aquela mulher porque era necessário. É impressionante o poder do amor de Deus demonstrado em vir até nós para nos salvar. Ele veio, ele se fez carne porque era necessário. Se ele não tivesse vindo, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Se ele não tivesse vindo, não havia esperança de vida eterna. Mas há algo impressionante, irmãos, que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi o plano B de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de nos criar, o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. É o que diz o texto de Apocalipse. Então a Trindade, antes mesmo de nos criar, em sua soberania sabia que o ser humano ia pecar, mas mesmo assim já tinha um plano de redimir, de salvar, enviando o próprio Filho em sacrifício para morrer por nós, porque ele sabia, é necessário, e ainda vai valer a pena por causa de você,
vai valer a pena por cada vida que Jesus ganhou na cruz do Calvário. Ele sabia que valeria a pena, inclusive, chegar até Samaria. Essa semana eu estava conversando com a minha conselheira da época de adolescente. Eu era adolescente, ela era conselheira, juntamente com seu esposo, conselheiros dos adolescentes. E esse casal impactou poderosamente a minha vida. Se eu hoje tenho a coragem, muitas vezes, de subir aqui, foi por causa desse casal, porque eles me colocavam na liderança dos adolescentes, quando nem eu acreditava. Eu era uma pessoa muito mais extremamente tímida, mas eles encorajavam. E conversando com ela, lembrando dos tempos de adolescente, eu disse para ela como aquela igreja em Pernambuco foi uma universidade para a minha vida e para o meu ministério. A igreja lá em Recife, na cidade de Olinda, no bairro de Rio Doce, aquela igreja forjou, e se eu sou quem eu sou, foi usado por Deus o pastor daquela igreja, aquela igreja, toda experiência de vida naquela igreja, me fizeram quem eu sou, e também o ministério pastoral, como me impactou. Mas olha só, lembrando disso, eu percebi como Deus me tirou da cidade de João Pessoa, aos 12 anos, e me trouxe a Recife. E eu estava pensando como, ainda morando em João Pessoa, a minha família foi despejada, nós ficamos sem casa, viajamos para Recife, que era onde tinham os nossos parentes, todos, ou boa parte dos nossos móveis que estavam em João Pessoa, foram roubados, arrombaram a igreja em que estavam guardados os nossos móveis, e roubaram os nossos móveis, e nós ficamos sem casa, nós ficamos sem lugar para morar, sem coisas pessoais que nós tínhamos, tudo isso foi roubado, padecemos muito, mas olha só, eu percebi que era necessário ter saído de João Pessoa para ir para Recife, porque foi lá que eu entreguei a minha vida a Jesus, foi lá em que eu fui batizado, foi lá que eu fui forjado para o ministério pastoral. E aí eu começo a perceber quantas coisas nós passamos que são necessárias para Jesus tocar em áreas da nossa vida que muitas vezes estão trancadas para Deus. Isso é uma prova de amor. Quando eu passei, doeu. Quando eu passei, eu me questionava. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que tudo que eu passei foi necessário para que um dia eu conhecesse a salvação em Cristo Jesus. A colheita, ela é necessária por causa da nossa condição de completa perdição. O ser humano sem Deus está perdido. O ser humano sem Deus vai ter a morte eterna. Eu compartilhei um vídeo, acho que eu compartilhei no grupo dos jovens, no grupo dos adolescentes, um trecho do pastor Adalto Lourenço, não sei quantos assistiram, mas questionaram ele sobre o céu e sobre o inferno. E será que existe céu e inferno? E aí ele disse assim, olha, eu sou cientificamente obrigado a crer na existência do céu e do inferno. Como assim cientificamente? Porque ele é um físico, ele é um cientista e diversas provas mostram que algo é real. E aí ele diz assim, quando eu leio a Bíblia fala do rio Tigre. Ou aqui no Sudeste, como é que diz? Tigre é lá no Nordeste. Tigre, né? Com H, né? A Bíblia fala do rio Tigre. E você vai lá, ele existe. A Bíblia fala do rio Eufrates. E você vai lá, ele existe. A Bíblia fala do Monte Sinai. E você vai lá, ele existe. A Bíblia fala do Monte Ararat. Você vai lá, ele existe. Geograficamente, onde a Bíblia diz, territórios, localizações, Canaã, Egito, Etiópia, tudo existe. Por que não existiria o que a Bíblia fala de céu e inferno? Todos os lugares geográficos que a Bíblia diz, existe. Então, certamente, o céu também existe. E o inferno também existe, ele é real. Porque tudo que a Bíblia diz é real. Se isso é real, irmãos, então a realidade do ser humano sem Deus, a Bíblia aponta que quem não nascer de novo,
Quem não se encontrar com Cristo, quem não entregar a vida a Jesus, ela está trilhando o caminho de morte, morte eterna. E Jesus diz que lá no inferno é choro e ranger de dentes por toda a eternidade. A colheita ela é necessária. Nós temos pessoas para dizer, olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o Evangelho. A Trindade decidiu, antes da fundação do mundo, o sacrifício do Cordeiro para nos salvar. A palavra eterna de Deus abriu mão da sua forma eterna para assumir a figura humana. Jesus é a palavra de Deus. Eternamente, antes de nós existirmos, o Filho de Deus sempre existiu como Espírito em palavra, mas ele se fez carne. Ele se limitou no corpo humano para o resto da eternidade, para me salvar e para salvar você. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, em espírito infinito, ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A colheita é necessária, porque Deus, ele abriu mão, o Deus Filho, se esvaziou, assumiu a forma de carne, ser humano, para resgatar o ser humano perdido. Jesus ultrapassou barreiras geográficas. Jerusalém, Judéia, ele foi até Samaria. Jesus ultrapassou barreiras étnicas. Judeus, samaritanos que se odiavam. Jesus ultrapassou a barreira sexual. Homem não falava com a mulher pessoalmente, ele foi lá e falou diretamente. Jesus ultrapassou a barreira da indiferença. Muitos judeus passavam longe. Jesus foi lá e se aproximou. Jesus ultrapassou a barreira do perigo. Assaltos, assassinatos, violências eram comuns em Samaria. E Jesus foi até lá. Às vezes nós queremos evangelizar nos lugares tranquilos. Mas às vezes muitas vezes, dificilmente, a gente quer ir nos lugares perigosos. Senhor, nos leva aos lugares perigosos, porque o Senhor quer fazer colheita lá também. Jesus ultrapassou a barreira da falta de hospitalidade. Os samaritanos não recebiam bem os judeus, não recebiam, Jesus foi até lá. A colheita é necessária, porque sem ela, o ser humano, a cidade, o mundo estará completamente perdido e sem salvação. A colheita é necessária porque Resende está perdida se ela não conhecer Jesus. A colheita é necessária porque o Brasil está completamente perdido se ele não se render aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Devemos considerar então a colheita pelo imperativo de Deus, é uma ordem, ela é necessária. Devemos considerar a colheita pela realidade da condenação humana. Se nós não formos, eles perecerão por toda a eternidade. Devemos considerar a colheita pela bênção experimentada com a nossa salvação. É muito bom ter a certeza de que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas outros precisam conhecer. A colheita é necessária. E essa colheita necessária exige um sacrifício necessário. Deus sacrificou o seu Filho. O Filho se sacrificou. Em minha vida, eu digo a você, já houve vários sacrifícios. E eu estou disposto a me sacrificar ainda mais. Se tiver que dormir menos para orar por pessoas, eu estou disposto a me sacrificar mais. Se tiver que comer menos para salvar pessoas, eu abro mão de comer. A colheita necessária requer sacrifícios necessários. Nós estamos às vésperas do aniversário da igreja, daqui a alguns meses, talvez 2 meses aproximadamente. E nós conversamos ontem no conselho administrativo,
nós vamos fazer 40 dias de oração. Vai ter várias ações de oração. Mas uma delas é 40 dias de oração de 5 às 6 da manhã aqui na igreja. 40 dias. Eu não sei se você vai vir os 40. Você vai conseguir 20 em 39. Tem alguns homens que já estão treinados que ficaram 13 dias antes da EBF no ano passado. Amém, homens? Ah, bom. Pensei que ia ficar sozinho. Célio vai vir pelo menos para orar por mim, né, Célio? Deus, ajuda-nos. Olha aí, tá vendo? Então ele vai orar por vocês, irmãos, quando ele vier. Ah, pastor, mas eu vou dormir menos. Meu irmão, se dormir menos, vai fazer com que pessoas passem a eternidade com Cristo. Eu vou dormir menos. Mas eu vou estar aqui clamando: Jesus, salva mais um. Jesus, alcança mais um. Jesus, alcança mais um. Será que esta igreja está disposta ao sacrifício necessário para a colheita que é necessária? É necessário pela urgência. Pessoas sem esperança, pessoas perdendo a vida. Segundo princípio, na colheita, Deus vai adiante. Ele vai antes de nós. Você pode ter convicção, irmãos. Nós não precisamos sair para convencer as pessoas de que Jesus é o Messias. Porque Deus vai antes de nós. Nós só precisamos encontrar as pessoas que Deus já preparou o coração para receber o Evangelho. Tem gente que está ali que o Espírito Santo já está agindo. Só falta um detalhe: um salvo comunicar a mensagem. Então, Deus vai adiante de nós. Quando olhamos o versículo 38, o texto diz: eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram os trabalhos deles. Irmãos, a Bíblia vai mostrar que ninguém busca a Deus. O coração do homem, do ser humano, ele foge de Deus. O salmista, no Salmo 14, versículo de 1 a 3, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O louco, o insensato é a palavra que também é traduzida como louco. O louco diz no coração, não há Deus. Meus irmãos, é loucura. Porque você olhar para a criação, isso tudo perfeito, e você dizer, foi uma explosão. Essa explosão foi tão organizada que saiu tudo perfeito. Meus irmãos, não tem sentido. Seja um pouco lúcido. Não tem sentido a ordem, do jeito que está, ter surgido de um caos sem um ser ter feito essa organização. Não faz sentido. Seja lógico, seja científico e veja que Deus criou todas as coisas. E se Ele criou, a sua vida tem um significado. E esse significado é viver completamente em um relacionamento com quem te criou. Deus, pelo seu Espírito, diz o texto, versículo 2, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que é que o salmista está dizendo? Ninguém, por conta própria, busca a Deus. Ninguém. Se alguém começa a buscar a Deus, é porque o Espírito de Deus já começou a tocar no coração dele. Então veja, você talvez tenha medo. Como é que eu vou evangelizar alguém? Talvez você tenha medo de bater nas casas para convidar para o aniversário da igreja. Eu quero dizer a você, olha, antes da gente ir, Deus foi antes de nós. Vai ter gente que vai fechar a porta. Vai ter gente que não vai receber. Eu já vi gente pegar assim, o convite na minha frente e jogar no lixo. Mas tem gente que o Espírito Santo de Deus está lá agindo. E tem gente que está dizendo assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, então manda alguém falar comigo. E se nós formos, nós vamos encontrar essas pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Podemos ir, porque Deus está indo antes de nós. Devemos então orar, Senhor, prepara os corações para ouvirem a Tua palavra. Senhor, promove encontros com aqueles que o Senhor quer salvar, aqueles que o Senhor já tem trabalhado. Irmão, se você olhar,
Atos capítulo 8, eu não vou ler tudo, mas a partir do versículo 26. Acho que é o 26 ou é o 24. Atos 8. Está saindo de Jerusalém um etíope. E ele está indo para casa, lá na Etiópia. Deus pega o diácono Filipe, que estava em Samaria, e faz com que ele se encontre com o etíope. E explique a palavra. O etíope pergunta: o que me impede de ser batizado? Ele disse: nada, aqui tem água, vamos lá. Mas Deus fez com que Filipe encontrasse o etíope. O etíope já estava fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Deus já estava preparando o coração daquele etíope para quando Filipe chegasse, ele se rendesse aos pés do Senhor. Você crê que Deus está agindo na vida de pessoas lá fora? Você crê? Amém? Nós precisamos encontrá-las. Nós precisamos ir até ela. Capítulo 9. Perdão, isso aí foi em capítulo 9, é Filipe e o etíope. Capítulo 9, Filipe e o etíope. No capítulo 8, deixa eu abrir aqui porque eu só coloquei o texto, mas para não errar a referência aqui. Deixa eu corrigir. Capítulo 8, 26, Filipe e etíope. Mas antes, no capítulo 8, do versículo 14 ao 25, dá uma olhada aí no título da sua Bíblia. Onde é que Filipe estava antes de se encontrar com esse etíope? Onde? Do versículo 14 ao 25. Onde é que Filipe, o discípulo, o diácono, estava antes de se encontrar com esse etíope? Onde? Sabe o que é que acontece em Samaria? Um avivamento. Muita gente naquela cidade se converte. Agora eu pergunto, quem foi que passou antes de Filipe lá em Samaria? Quem? Lá em João 4, que a gente acabou de ler, quem passou? Jesus. Antes do diácono Filipe fazer uma colheita, Jesus já tinha passado. A mulher do poço já tinha compartilhado. Gente já tinha se convertido em Samaria. E aí Filipe vai lá e colhe o que outros plantaram, o que outros semearam. Creia que o Espírito Santo de Deus já está agindo em gente dizendo: olha, você vai se converter no dia do aniversário da igreja. Basta um crente se levantar e vai se encontrar com você. Amém? Cornélio, capítulo 10. Cornélio e sua família é salva. Mas antes, para eles entregar a vida a Jesus, Jesus manda Pedro lá. Mas antes de Pedro chegar, o anjo do Senhor já tinha dado uma visão a Cornélio. Deus já tinha ido antes de Pedro até Cornélio. Então, isso nos dá alguns princípios. Primeiro, nós somos parceiros na colheita de Deus. Ele vai primeiro. E nós somos apenas parceiros. É só a gente participar. Deus quer te usar na sua rua, no seu trabalho, na sua casa. Pessoas vão se encontrar com você que Deus quer usar a sua vida. Não fique calado. Nós somos responsáveis em mudar. Não somos responsáveis em mudar o coração das pessoas. Somos responsáveis em apresentar o Evangelho. João capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele vier, o Espírito Santo, obrigado, ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos usa como parceiros. E isso significa dizer que muitas vezes nós testemunharemos em corações que já ouviram o Evangelho. Eu me converti, eu me batizei aos 12 anos. Foi uma entrega numa mensagem que o pastor pregou. Mas a minha mãe já me evangelizava em casa. Ou seja, o meu coração já estava sendo nutrido. Mas chegou um dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Nós vamos encontrar corações já semeados. E nós vamos participar da colheita com Deus. Amém, irmãos? Mas outro princípio em relação a Deus ir antes de nós. Podemos ir confiantes de que Deus foi adiante de nós. Deus preparou o coração daqueles que vão receber a palavra. Isso deve gerar em nós uma confiança. Se você chegar numa casa, num colega de trabalho, que ele fechar a porta, que ele não der ouvido, não se preocupe. Porque há pessoas em que você vai chegar e elas vão estar completamente abertas e na expectativa de ouvir a mensagem, o recado que nós temos para dizer. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar,
Mas devemos sair confiantes de que Deus já preparou alguns corações. Quando eu saio para evangelizar, eu geralmente fico orando assim: Senhor, me leva àqueles que o Espírito Santo já está convencendo. Faz com que eu me encontre com elas. Eu quero compartilhar o evangelho para elas. Terceiro, Deus vai adiante de nós, ou seja, o nosso testemunho é multiplicado através da vida de outros. Jesus chegou até aquela mulher samaritana, ela viu que ele era o Salvador, e ela correu até a cidade e compartilhou: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. A gente vai sair, talvez você vai dizer, uma pessoa vai ser salva no culto. A gente olha a vida de um, mas na verdade aquela pessoa pode se tornar um tremendo multiplicador do Evangelho e alcançar outras. Então há uma colheita extraordinária por trás de uma pessoa que nós alcançamos. Se você pegar uma semente, você abre um fruto, tem algumas sementes ali. É um fruto, algumas sementes. E você planta aquelas sementes, o que é que vai brotar? Se você plantar a semente de uma laranja, o que é que vai nascer ali? Quantas laranjas aquela laranjeira vai dar? Um só? Então cada vida alcançada é uma nova planta que vai gerar muitos frutos. Amém, irmãos? Deus guiará pelo Espírito Santo se você estiver no campo da colheita. É preciso sair. Se nós ficarmos apenas aqui dentro, nós somos como um barco. O Senhor disse aos discípulos: olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Agora eu pergunto a vocês, tem como pescar se o barco estiver encalhado na areia? Tem como pescar peixe ali? Sim ou não? Não. Se você bota o barco no mar ou no lago e finca a âncora, tem como você ser conduzido pelo vento onde tem peixe? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O barco com a âncora lá içada, ou lá embaixo, na verdade, ele vai andar, ele vai se mover? Sim ou não? Então nós precisamos colocar o barco no mar. Precisamos içar, colocar as velas no lugar, içar a âncora. E eu vou dizer a você, um barco na água, basta apenas uma brisa, que ele já começa a se movimentar. Essa experiência é o que Deus usa para mostrar na sua palavra, que foi exatamente homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Foi apenas uma brisa. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, se o Espírito Santo apenas soprar uma brisa suave entre nós, ele vai nos levar até as pessoas que já ouviram e que já estão quebrantadas para ouvir o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Mas se nós estivermos na areia, nós não vamos pescar. Então Deus vai nos levar lá para fora. Nós vamos ter algumas ações de evangelismo. Nós vamos ter alguns impactos que nós vamos às ruas. Mas nós queremos distribuir, nós vamos fazer 5.000 convites. Desses 5.000, nós vamos distribuir nas casas 2.500 convites. 2.500 convites serão distribuídos pessoalmente. Eu estou calculando, nós temos na nossa lista de membros e congregados, ultrapassamos 400 pessoas. Mas eu estou considerando 250 pessoas. Se 250 pessoas pegarem 10 convites, quantos convites nós distribuiremos, irmãos? Quantos? 2.500 convites pessoalmente. Agora não é para você pegar e largar esses com qualquer pessoa, não. Nós vamos fazer uma lista, eu vou distribuir aqui. Fica tranquilo, irmãos, não fica nervoso, não. Hoje eu quero um desafio só de oração. Você vai sair daqui orando assim: Deus, me mostra 10 pessoas pelas quais eu vou orar. Senhor, 10 pessoas que o Senhor vai me mostrar que eu vou orar para que elas estejam no aniversário da igreja. Eu vou orar para que teu Espírito Santo venha agir. E eu vou orar porque eu vou convidá-la para o aniversário. Agora pense, 250 pessoas orando por 10 pessoas. Quantas pessoas nós vamos orar? Por quantas? 2.500 pessoas receberão oração nesses dias, daqui para lá. E são para essas 10 pessoas que você vai dizer, depois de orar e Deus der um nome,
Senhor, olha, eu quero te convidar. Nós estamos numa expectativa de que 5.000 convites serão distribuídos. Pelo menos 500 visitantes passarão aqui nos dias do aniversário. E pelo menos, no mínimo, 50 pessoas entregarão sua vida a Jesus. Amém, irmãos? Então, eu preciso que você se envolva com essa ação. Terceiro princípio. O primeiro, a colheita é necessária. Segundo princípio, na colheita Deus vai antes de nós. Terceiro princípio, nós precisamos enxergar a colheita pela visão de Deus e não pela nossa. Olha o que diz o versículo 35. O versículo 35 diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Quem está falando agora é Jesus, não é Roosevelt antes da Silva, não. Jesus diz assim, olha, eu estou dizendo a vocês, levante os olhos, veja os campos, pois eles já estão maduros para a colheita. Havia um ditado, e há um ditado entre os agricultores, você vai colocar, você vai plantar, você vai arar, você vai plantar, e depois assim, 4 meses nós vamos colher. É tipo um ditado, é esse ditado que Jesus está dizendo. Vocês têm o costume de dizer que daqui a 4 meses vai vir a colheita. Eu estou dizendo que a colheita é agora. Isso significa dizer que para o reino de Deus, a colheita é agora, não é depois. Os discípulos não enxergaram como Jesus estava enxergando. É muito interessante, vocês conhecem a história. Jesus conversa com aquela mulher, ele pede água, ela diz assim, como você sendo judeu está me pedindo água? Jesus disse, se você soubesse quem está pedindo água, você pediria água a mim. Aí ela diz, como eu pediria água a você? Você não tem nenhum cântaro para colocar água no poço. E aí ele disse assim, você está pegando essa água, você vai beber e vai voltar a ter sede. A água que eu te dou, você vai beber. E pelo contrário, de você vai brotar água para outras pessoas. Ela ficou impressionada. E de repente Jesus diz assim, vai e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, certamente você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Ela fica impressionada e diz, veja o que é esse profeta. Agora, o que acontece? Ela sai de lá, nós lemos o texto, e ela vai para a cidade. E eu pergunto a vocês, seriamente, ela vai à cidade e volta com quem? Ela volta com quem, irmãos? Volta sozinha? Sim ou não? Ela volta com um monte de gente. Veja, uma volta com um monte de gente. Agora eu pergunto, onde é que estavam os discípulos naquele momento? Fazendo compras. E eles foram fazer compras onde, Marcelo? Na mesma cidade que aquela mulher foi. Com quantas pessoas os discípulos voltaram para Jesus? Nenhum. Quando eu estava lendo isso, eu estava, Deus, que visão eu estou tendo? Aquela mulher viu o Messias. Ela se encontrou com Jesus. E ela disse, eu não posso ficar com isso sozinho. Para mim não. Eu não posso ficar com essa salvação só para mim não. Ela sai correndo. E ela diz, olha, eu achei o Messias. Vem comigo. Será que ele não é o Messias? Ele falou tudo que eu estou vivendo, vem comigo. Ela voltou cheia de gente. Os discípulos que estavam o tempo todo com Jesus foram até a mesma cidade e não voltaram com ninguém, voltaram só com comida. Chegaram lá e ainda insistiram com Jesus, o senhor não quer comer? Não, eu tenho uma comida. Será que alguém trouxe comida? Eles só estavam pensando em comida, 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 só pensando no material, material, material. Eu quero dizer a você que enquanto eu estava meditando, Deus estava falando comigo que muita gente vai chegar no céu e ao invés de dizer, Jesus, eu trouxe esses para ti, Jesus, eu compartilhei com esses, Jesus, eu orei por essas pessoas. Vai ter gente que vai chegar no céu e vai dizer, Jesus, o senhor viu quanto eu estudei? Jesus, o senhor viu quantos diplomas eu tenho estampado na parede?
Jesus, o Senhor viu como eu fui um bom administrador dos dinheiros que o Senhor me deu. Olha quantas propriedades eu consegui, mas não vai levar uma pessoa aos pés de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Os discípulos foram à mesma cidade daquela mulher. E tudo que eles trouxeram foram comida. Nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. Olhar para a colheita. Às vezes nós olhamos e dizendo, não, vai dar tempo. 2025 eu vou lá. Não, dá tempo. O mundo não está acabando, não. Ah, não, dá tempo. Eu ainda tenho muitos anos de vida. Falta 4 meses. Falta daqui a 10 anos. Deixa eu terminar a faculdade. Deixa eu me casar primeiro. Deixa eu comprar um carro. Quando eu tiver um carro, eu vou para mais longe. Não, deixa eu comprar uma casa. Quando eu tiver um carro, uma casa. Não, deixa eu ter meus filhos. Deixa eu educar meus filhos. Deixa os meus filhos irem para a faculdade. Não, deixa eles trabalharem, casarem. Quando eu estiver aposentado, eu vou. Aí quando eu estou aposentado, eu digo, não, eu estou cansado. E passou. E a gente não levou ninguém. E vidas esperaram por nós. E nós não fomos. Jesus está dizendo, levante o olho de você. Levante. Olhe. Está pronto. Está esperando. E se nós não formos, ninguém vai. Se a igreja não for, ninguém vai. E as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Quando eu ouço falar de crianças se matando, irmãos. Quando eu ouço falar de adolescentes se matando, irmãos. Eu não sei quais são as pedras que os irmãos estão esperando clamar. Porque para mim isso são pedras. São pedras. Clamando. Gritando. Nossa visão é sempre diferente da visão de Deus. Precisamos da visão de Deus. Senão jamais enxergaremos as verdadeiras necessidades das pessoas. Quando o pastor vem com a maluquice, nós precisamos de mais pequenos grupos, irmãos. Nós precisamos de mais líderes de pequenos grupos. Não é porque eu quero dizer, nós temos tantos PGMs, é porque eu sei que tem mais gente que precisa conhecer Jesus. O Jesus que eu conheci um dia. O Jesus que transformou a minha vida. O Jesus que deu sentido. Eu não sinto falta de nada, irmãos. Eu tenho Jesus. Mas outras pessoas sentem falta de tudo. Mesmo tendo casas, bens, trabalho, tem faculdade, mas sente o vazio que só vai ser preenchido por Jesus. Se a visão de Deus, sem a visão de Deus, não enxergaremos as verdadeiras necessidades das pessoas ao nosso redor. Pensaremos que ainda não está no tempo. Pensaremos que ainda dá para esperar. Os discípulos voltaram com comida. A mulher voltou com pessoas. Você está voltando para Jesus com comida? Ou está voltando para Jesus com pessoas? Em João capítulo 4, nesse capítulo, versículo 31, os discípulos chegam com comida. Jesus, come! Jesus, come! E ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas qual é a vontade do Pai? Em João 6,39, a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Para quê? Para a vida eterna. Meus irmãos, não concluí porque eu fui para o seminário, mas eu fiz licenciatura em Física. E quando eu comecei o curso de licenciatura em Física, o meu plano era ser professor. Mas eu disse, Senhor, eu só quero ser professor se for para ganhar vidas lá na sala de aula. Se o seu projeto de vida não estiver atrelado à salvação de pessoas, meu irmão, você está vivendo por um projeto passageiro, terreno. Nesse sentido, entendemos, olhando para o que Jesus disse, no versículo 35, é que a colheita ela é grande. Jesus disse, grande é a colheita. A colheita é grande. E aí eu quero desafiar os irmãos para uma oração. A oração do fardo. Como assim? Talvez você não se preocupe com as pessoas. Mas eu queria que você começasse a orar assim. Senhor,
gera o fardo dos perdidos no meu coração. A dor que o Senhor sente, compartilhe um pouquinho comigo. Só peço um pouquinho da dor, tá? Porque sentir tudo que Deus sente, nós não suportaríamos. Mas faz assim: Deus, dai-me a compaixão que o Senhor tem por eles. A nossa visão é sempre menor do que a visão de Deus. Devemos orar pedindo o fardo de Deus. Devemos orar pedindo a visão de Deus, do Senhor, que me faz ver como o Senhor vê. A colheita é grande, mas também é um outro princípio. A colheita está madura. Ou seja, o tempo é agora. Temos a tendência de dizer que não está no tempo, mas deixa eu afirmar para você, pessoas estão prontas pelo Espírito Santo. Nós precisamos apenas nos dispor e ir até elas. Deixe que o Espírito Santo guie você. Nós vamos, cadê o Salve a Paula? Nós vamos passar rua por rua desses bairros. Eu quero que a gente tente imprimir um mapa com todas as ruas desses bairros aqui. E a gente vai dizer: nós fomos casa por casa dessa rua. Nós somos casa por casa dessa rua. Nós somos casa por casa dessa rua. Ah, mas ninguém me atendeu, bateram a porta na minha cara. Insista um pouco mais. Vamos insistir. A maneira em que enxergamos a colheita é expandida à medida em que oramos e recebemos o peso da compaixão de Deus pelas pessoas. Nós vamos orar 40 dias às 5 horas da manhã. Mas nós vamos realizar a primeira vigília inteira, a madrugada inteira. Nós conseguimos ficar aqui jogando. Se conseguimos passar a noite jogando, conseguimos passar a noite orando. Amém, irmãos? Nós vamos orar a noite inteira. Nós vamos ter várias ações de oração. Último princípio. Não limite a colheita. Não limite a colheita. Versículo 35. Vocês dizem que ainda falta 4 meses. Eu lhe digo, levante os olhos. Os campos já estão brancos. Há 2 maneiras da gente limitar a colheita. Primeiro, nós achamos que os campos não estão prontos. Então a gente fica assim: eu não vou porque não está pronto. Vai estar pronto depois. Quando o céu desabar, quando aquele monte ali for transportado, talvez esteja pronto. Achamos que as pessoas estão fechadas. Achamos que podemos deixar para depois. E a segunda maneira, pode passar aí, em que nós limitamos a colheita de Deus, é achando que nós não estamos prontos. Isso é mentira do diabo. Eu pergunto a você, Jesus encontrou-se e conversou com aquela mulher samaritana, sim ou não? Sim ou não? Ela foi até a cidade correndo, sim ou não? Deixou o cântaro, sim ou não? Trouxe gente até Jesus, sim ou não? Gente se converteu, sim ou não? Ela fez treinamento de evangelismo, sim ou não? Teve gente que disse sim, ela não fez. Quanto tempo ela estudou para ir testemunhar? Nada. Imediatamente ela foi. O endemoniado gadareno, havia uma legião de demônios. Legião era a mesma nomenclatura que se utilizava para uma guarda do exército romano, que talvez tivesse 12.000 homens. Irmãos, possivelmente, eu não sei como aquele homem estava vivo, havia 12.000 demônios dentro daquele homem. Você tem noção disso? Uma manada de porcos estava ali, o Senhor expulsou 12.000 porcos. Ficaram possessos pelos demônios e se precipitaram. Aquele homem curado, restaurado, em perfeito juízo, diz: Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus diz assim: não, vai para casa e anuncia aos teus. Lá em Decápolis, de 10, polis, cidade. É uma palavra grega. 10 cidades, o que se referia naquele tempo a 10 aldeias. Aquele ex-endemoniado, Jesus responsabilizou ele por 10 aldeias. Vai até 10 aldeias e anuncia lá as grandes virtudes do Senhor. Jesus foi depois lá e houve uma grande colheita, mas primeiro ele mandou aquele rapaz que experimentou o plano de salvação.
Meus irmãos, não temos o direito de determinar quem vai ou quem não vai para o céu. Quem vai ou quem não vai responder o evangelho. E a gente faz isso. Aquela casa é muito difícil. Você está determinando que ela não está preparada para ouvir. Aquela casa, o muro é muito alto. Você está decidindo que ela não tem o direito de ouvir. E que o Espírito não está agindo na casa, na vida daquela pessoa. Nós não temos esse direito. Eu quero dizer o seguinte. Deus tem me incomodado desde o retiro acerca de uma colheita que Ele quer realizar no nosso meio. Mas eu aprendi que para acontecer uma colheita, é preciso preparo. E eu vou dizer 3 coisas pelas quais nós precisamos nos preparar. Primeiro, preparo de oração. Eu vou repetir porque alguns não conhecem. Mas o período que esta igreja mais cresceu, foi quando a igreja não pôde fazer nada de evangelismo, ela só orou. Ela só orou. Trancada. Orou na pandemia. Deus mandou dezenas e dezenas de pessoas. Desde quando voltamos da pandemia até hoje, não tem uma assembleia que acontece a cada 2 meses que nós não recebemos novos membros. O que a igreja fez? Ela orou. Nós vamos orar até o aniversário da igreja. Segundo, prepara o pessoal. Deus não mandará pessoas para a igreja se ela não estiver preparada para receber os bebês espirituais. Nós vamos treinar pessoas para discipular. Só que eu não posso treinar parede. Eu não posso treinar parede. Eu até pensei, o Cadu agora está fera em robô, né? Vamos fazer o... Cadê o Cadu? Está treinando? Lá. Eu pensei, eu acho que eu vou pedir o Cadu para montar uns robôs aqui para a gente fazer discipulado. Não. São pessoas que discipulam. Amém, irmãos? Vamos treinar. Vamos preparar. Segura aí o Elite Atase. Eu não entreguei a folhinha para vocês ainda dos desafios. Vamos abrir 5 novos PGMs após o aniversário da igreja. Amém, irmãos? Mas eu preciso treinar 5 líderes e ter 5 casas. Se vão se converter 50 pessoas, nós temos 5 grupos de 10 já. E se você quiser, você vai dizer hoje aqui. Eu quero me preparar. Pastor, eu não estou preparado. Vem. Se você tiver o ardor, eu quero cuidar de gente. Pode ser aqui, pode ser em Marte. Eu vou treinar você. A gente manda. Não sei como. Eu oro, o Senhor vai nos dar uma nave espacial e te manda para lá. Você vai. Por último, preparo espiritual. Há um princípio espiritual, irmãos. E isso é muito sério. Pode colocar, por favor, aí Josué 3:5. Josué 3:5. E eu vou finalizar aqui. Josué 3:5. Vamos dizer juntos? Vamos juntos? Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse princípio bíblico espiritual é inegociável. A santidade prepara o ambiente para a ação de Deus. Então quem está mentindo, arrependa-se e pare de mentir. Quem está se prostituindo, arrependa-se e pare de se prostituir. Quem está caluniando, arrependa-se e pare de caluniar. Quem está murmurando, arrependa-se e pare de murmurar. Quem está se prostituindo, vendo coisas na internet indevidas, arrependa-se e pare de se prostituir. Amém, irmãos? Deus só vai agir se nós nos santificarmos. Nós somos, hoje, a maior barreira para que o mundo conheça Jesus. Eu quero orar. Convido a igreja a ficar de pé. Se você deseja dizer a Jesus, eu vou responder. Eu quero me envolver com a colheita. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você quer se colocar diante do Senhor, se você quer dizer, Senhor, eu vou orar por 10. Senhor, eu vou buscar a santidade. Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Se não sobrar ninguém sentado, melhor ainda. Se não couber aqui, fica no corredor, mas você dizendo, eu vou assumir uma postura.
Eu não vou ficar levando comida para Jesus, porque Ele não precisa. Eu vou levar pessoas. Eu vou levar vidas. Eu quero abrir a minha casa. Eu tenho dificuldade de abrir minha casa, mas eu quero que vidas se convertam. Eu vou abrir a minha casa. Eu quero ser líder. Eu não sei ser líder. Eu tenho o maior medo, mas eu confio no Senhor. Tomada nessa manhã. A colheita é necessária, Senhor. E nós queremos responder com a nossa vida. Senhor, Pai, dai-nos a tua visão, porque de nós mesmos nós olhamos sempre dizendo que dá para deixar para depois, mas não dá, Senhor. Não dá, Senhor. Mas nós vamos confiantes, porque o Senhor vai antes de nós. O Senhor chega lá. Senhor. Então salva, Senhor. E nos ajuda, nos perdoa se nós estamos limitando a colheita, dizendo: aquele não quer Jesus. Senhor, nós não temos esse direito. Perdoa se nós estamos limitando a colheita, dizendo: eu não estou preparado. Senhor, me usa. Eu quero apenas me santificar para que o Senhor me use, para o louvor da tua glória. Toma essa igreja, Senhor. Faz o que nós não esperamos. Nós só queremos nos preparar para o teu agir, mas queremos depender do Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar só o refrão da música, quem está aí, e vamos